Olá, está começando mais um Ana Kalina Entrevista e o meu convidado de hoje é multifacetado, escritor, ator, professor, diretor e tem 41 anos com um corpinho de 20, ele não envelhece, gente. Eu conheço o Dan Rossetto há muitos anos e vamos falar um pouquinho da vida dele, vamos trocar figurinhas. Dan, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, que saudade, que bom te ver. Estou acompanhando bastante você pela rede social, mas a gente se vê menos do que gostaria. E estou ótimo, feliz por estar aqui com você conversando, batendo papo e, enfim, vamos embora. Vamos voltar um pouquinho ao passado. Você nasceu em Dracena? Nasci em Dracena. É o interiorano. O meu pai, eu sou o terceiro filho, e meu pai era bancário, ele trabalhava no antigo Banco Mercantil. E eu peguei a fase das últimas mudanças de transferência antes do meu pai deixar o banco. Porque na época o mercantil, ali na década de 80, 85, 87, já estava se findando, e meu pai estava mudando de carreira. E eu nasci em Dracena numa passagem pela minha família por essa cidade. Depois a gente foi para Presidente Prudente e, por fim, a minha família se instalou ali do lado de Presidente Prudente, numa cidadezinha pequena ali em Prudente, onde eles estão até hoje. Sua família não é uma família grande, mas a sua infância foi uma infância tranquila em Pirapozinho, né? Isso, que vocês isso se aí. instalaram. E você ficou lá até vir para São Paulo. Isso, eu fiquei lá até vir para São Paulo, porque é muito do lado de Presidente Prudente. Então, a gente fazia tudo ali em Prudente. Até o teatro eu fui descobrir em Prudente, mas é uma cidade muito mais tranquila. Eu morei lá esse tempo todo. E a minha infância foi toda lá. Tenho amigos até hoje de lá, assim, que eu preserve, e a gente se fala da época de escola, Imagina, todo mundo se conhece, é uma cidade muito pequena. Para o bem e para o mal, todo mundo se conhece. Para o bem e para o mal é ótimo. Você foi bom aluno? Eu fui um aluno interessado naquilo que me interessava. Entendi. É uma loucura isso, mas eu sempre gostei de matérias mais relacionadas à área de humanas. O português, eu gostava muito de história, literatura, e então isso me crescia os olhos. A artes também, embora na minha escola ali não tivesse tanto, essa cadeira não era tão valorizada, a gente fazia esporadicamente. Mas me considero, eu fui um aluno bom. Eu tive um ensino bom, Ana. Eu tive um ensino público até a minha formação colegial, numa época em que a escola, a educação era muito valorizada. Eu tive professores incríveis, então eu não tenho do que reclamar, estando num colégio público. Minha educação foi maravilhosa. Eu fui fazer uma faculdade de comunicação social particular, mas todo o meu aprendizado foi no colégio público, a quem eu, assim, devo tudo. Antigamente a gente tinha outra qualidade de ensino, né? Eu também fiz escola pública, acho que até melhor, né? A qualidade do que a sua, porque eu já tenho 54 anos, a gente viu uma degradação ao longo do tempo, infelizmente, né? Mas tem muita gente que ainda usufrui, consegue tirar coisas boas da escola pública. Quando foi e qual foi o seu primeiro contato com a arte? Você falou assim, vou ser artista. Olha, eu me lembro de alguns flashes. A minha mãe, por exemplo, quando a gente morava em Dracena, minha mãe adorava, a gente morava numa casa que tinha um porão. Então a minha mãe inventou que ela ia ocupar esse porão de alguma forma. E eu me lembro de ter aula de ginástica nesse porão, com a mulherada do bairro. Elas contratavam uma professora e ela dava aula. Minha mãe sempre foi empreendedora, meio que nessa coisa do timing intuitivo. E eu me lembro deles ocuparem o porão, e minha mãe uma vez inventou que ela ia fazer uma dramatização do nascimento de Jesus ali no Natal. E ela montou ali naquele porão toda a dramatização, com parentes, vizinhos. Imagina você que ela destruiu, que para mim foi maravilhoso, mas ela reconstruiu o vestido de noiva
para poder fazer figurino. Ela casou com um véu imenso, então o vestido de noiva dela virou a roupa da Maria, e eu estava lá. Eu tenho foto disso na casa dela, porque ela não me deixa trazer. Deu pequenininho ali no meio, vestido ali no meio das pessoas. E eu tenho uma lembrança muito viva desse momento. E aquilo, uma sensação de daquilo fazer parte, é como um ópio, um remédio, uma dosagem que coloca a gente no lugar e fala, meu Deus, isso me equilibra, isso me coloca no lugar bom. E aí eu fui fazendo teatro, fui estudando. Quando eu morava lá no interior, eu procurei uma escola de teatro aos 16 anos, foi quando eu tive meu primeiro contato real, né, como professor, uma escola de teatro, e aí eu não parei mais, eu comecei a estudar e estou aqui hoje. Você tem algum parente da família que é artista? Nada, ninguém. Nada? Absolutamente. Fui o único fora da curva nesse sentido. Ninguém, assim, exatamente ninguém. E nem depois de a minha filha, hoje, ela gosta, ela talvez até por estar presente, se desenvolve um pouco a aptidão para isso, mas eu não tive absolutamente ninguém, assim, eu tive que fuçar mesmo, cavar, construir degrau por degrau. Você disse que você foi para a escola de teatro com 16 anos, mas antes disso você já tinha algum contato? Já gostava de ver peças de teatro? Gostava. Já era interessado? Eu, na verdade, a primeira peça de teatro que eu vi foi aos 16 anos, em 96, era uma peça do Sam Shepard, chamada Oeste, que foi para o interior, que era com o Fábio Assunção, a Etty Fraser, o Otávio Miller, um puto elenco incrível. Nossa! Quando eu vi aquilo, eu fiquei encantado, porque lá não tinha tanto, e a gente não ficava sabendo, os grupos eram pequenos. Hoje melhorou muito a política cultural de onde eu vim, mas na época não tinha. E quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero experimentar isso aí, porque eu sempre tive muita consciência de que vocação sem dedicação, um pouco de sorte, não é nada. Então não adianta eu gostar, achar que eu sei fazer, mas eu não, né, eu tenho que me lançar no mundo. E eu fui indo sem nenhuma pretensão, Ana. Tá falando com você aqui hoje, conversando com você e relembrando tudo isso, jamais passaria pela minha cabeça. Eu nunca tive essa ambição. Eu sempre fui vivendo com toda a responsabilidade. E quando eu descobri que eu vi a peça, eu falei, meu Deus, eu quero me matricular numa escola. E eu brincava também. Eu tinha Playmobil, eu tinha para mais de 200 bonecos de Playmobil. E eu gostava de botar esses bonecos enfileirados, de dirigir, de fazer programa de auditório, e montava cenário, e aquilo... eu me trancava no quarto e eu vivia o mundo. Eu vi uma entrevista do João Emanuel Carneiro, eu fiquei fascinado. Ele falou que ele também criava cidades assim, mas ele era mais maluco que eu, porque ele disse que ele batizava as pessoas. Cada boneco era um cidadão, ele fazia uma certidão de nascimento, às vezes o boneco morria, ele fazia o óbito. E eu achei genial. E quando a gente vai ouvindo essas coisas, a gente percebe que a gente tem uma turma, né? E isso dá muita segurança. Você sendo do interior, teus pais mostraram algum tipo de resistência com a tua escolha? Se eu disser que sim, eu vou estar mentindo. Mas se eu disser que não, eu também vou estar mentindo. Eu não tive uma dificuldade. Eles sempre me apoiaram muito no que eu quis fazer, nunca impuseram barreiras, mas eles sempre estiveram comigo para poder me orientar. Em alguns momentos dizer, mas tá tudo bem? Você acha que o caminho é esse? Você está feliz? Às vezes até com lições mais duras, mas nunca impuseram nada negativo, mas ao mesmo tempo também nunca me disseram que a coisa seria fácil. Entende o que eu estou dizendo? Nunca foi. Eu nunca fui reprimido na minha escolha, mas eu já sabia que haveria um preço a ser pago. E entenda, talvez pelo fato de eu não fazer nada que era ligado a eles, o que dificultaria até mesmo uma ajuda. Por desconhecimento deles, exato, né? Exato. Então, dessa área. Exatamente, foi esse tipo de
de educação que eu tive profissional. Vai fazer, mas vai ser o melhor que você puder. Na primeira escola você ficou quanto tempo? Como é que foi essa sua primeira experiência? Ó, eu não fiquei muito tempo, porque lá a gente tinha cursos livres, então não tinha nada que você passar um tempo dentro de uma escola. Eram cursos mais rápidos. E eu me lembro, olha que loucura, a gente morou em Dracena, depois a gente foi para Presidente Prudente. E quando eu fui me matricular na escola de teatro, essa primeira escola ali, eu descobri que era a casa onde eu tinha morado. Eu cheguei na escola... Você está brincando? Era a casa que eu tinha morado, e aí eles pegaram o meu quarto, né, com o meu irmão, e o quarto dos meus pais, que eram do lado, quebraram a parede para fazer uma sala só. Então ali eu entrei e comecei a fazer teatro nesse lugar, já achei esquisito, meio profético, e falei, eu não romantizo muito essas coisas, eu já levo para o outro lado, eu digo, então isso aqui é responsabilidade. Sim. Tem sinais aí, não romantiza. Vai, né, leve isso a sério. Dali eu pulei para a companhia de teatro da universidade, porque eu tinha entrado na faculdade de comunicação, minha mãe falou, vai fazer alguma coisa. E eu pensei em algumas opções, o curso de comunicação social era novo na universidade ali, eu entrei, e foi ótimo, e a universidade tinha uma companhia de teatro, que eram para os universitários, então qualquer universitário podia entrar lá para fazer como se fosse um curso de extensão, e foi maravilhoso. Ali eu fiquei 4 anos, durante o meu período de faculdade, mesmo de graduação, eu tive uma segunda graduação que foi o teatro, que foi a companhia de teatro. Ali foi a minha grande escola de vida. Nesse inteirinho, você trabalhava, você fazia alguma coisa para se manter ou você tinha ajuda dos seus pais para isso? Eu tinha muita ajuda deles, mas eu também entrei no estágio da faculdade. Eu fiz comunicação e naquele modelo de curso onde você faz 2 anos de comunicação, os outros 2 últimos você vai ou para publicidade e propaganda ou para o jornalismo. Ali eu fiquei muito em dúvida e acabei indo para publicidade porque eu me identificava mais com aquelas pessoas, porque eu tinha 18 para 19 anos, eu não entendia nada da vida e não sabia muito bem o que era a profissão, e eu até entendo, porque com 18 anos a gente é bem imaturo, mas eu fui muito levado pela tribo, pelas pessoas que eu me identificava um pouco mais, as ideias mais rápidas, o trabalho um pouco mais descolado, o jornalismo era uma galera que gostava de sentar e escrever, e a publicidade era a galera que sentava e criava no papel ali. Eu me identifiquei naquele momento com aquilo. Lê do engano que hoje eu passo horas sentado escrevendo, revisando material, mas são as ironias da vida. E aí eu entrei no estágio da faculdade, ali eu tinha uma remuneração, mas eu fazia faculdade de manhã, estagiava à tarde e tinha companhia de teatro à noite, então não tinha muito espaço para eu poder ter um trabalho regular. Então foi como eu consegui me desdobrar nesse período aí da universidade. E quando você pisou no palco pela primeira vez, como é que foi isso? Foi maravilhoso, foi incrível, porque parecia que eu já tinha estado nesse lugar e até hoje é um compromisso muito sério o teatro para mim. É sempre um ritual, assim, de muita responsabilidade. Foi uma energia ótima, foi incrível, não sei te explicar. De novo, eu me encontrei, falei, que karma esse meu, porque a gente escolhe tudo na vida, sabe? A gente só não escolhe nascer artista, ou comunicador, ou ter essa necessidade de se expressar. Então, foi maravilhoso, ao mesmo tempo falei, precisa cuidar, porque isso não é brincadeira. E o que você fez no teatro pela primeira vez? Você lembra? Eu fiz claro. Lembro. Eu fiz uma peça do Plínio Marcos, chamada Madame Blavatsky. Sensacional. E é uma peça que o Plínio escreveu para Valderez de Barros. Então é uma fase final do Plínio, que não era mais aquele universo soco no estômago. Ele foi falar de ocultismo, falar um pouco de religiosidade, pegou uma personagem real, que era uma pesquisadora russa, e foi contar um pouco a vida dela, um pouco como essa mulher pensava
à frente do tempo. E foi bom, porque ali eu aprendi a pesquisar e comecei a conhecer os autores, porque eu tinha isso, 17 anos, tinha a menor noção. Hoje a gente, veja, você vai me entender, eu fui aprender a abrir um e-mail numa aula de informática em 98. A aula inteira, de 50 minutos, foi a gente entendendo como fazia uma conta de e-mail, para você ver como era a coisa. Sim. Então, hoje, se eu quero comprar um livro do Plínio Marcos, eu entro ali na internet, peço num site, chega para mim no mesmo dia, ou eu baixo um PDF. Então, na época, a biblioteca não tinha esse conteúdo. Então, quando eu comecei a perceber que eu podia pegar com alguém, com o diretor de teatro que eu tinha lá, eu ia na casa dele, ele tinha livros de teatro, eu dizia, o que é isso? Isso existe. Existe peça escrita, me deixa ler tudo que eu puder. Então, me descobrir artista nesse período foi muito legal. Você sabe que eu tenho uma história pitoresca com o Plínio Marcos. Eu tive o privilégio de entrevistá-lo. Eu trabalhava na TV Record, fui até o Copan, né, que era onde ele morava, e nessa época ele lia tarô. Então, quando foi isso? Devia ser nessa época que ele se interessou a escrever. 90? Foi mais essa fase final dele. Ele estava nesse lugar. E ele falou assim, posso jogar o tarô para você? Eu falei, eu sou meio cética. Eu era. Depois desse dia, aí ele jogou o tarô e fez assim, por que você não é uma pessoa que pensa em família? Eu falei, não entendi. Porque eu nunca quis casar, eu nunca quis ter filho, eu sempre fui uma mulher extremamente independente. Falei, pois se prepare, você pode não casar, mas você vai ter uma filha. Quando a minha filha nasceu, ele veio na minha cabeça assim, acho que ele já tinha falecido na época. Eu falei, gente, que loucura isso, né? E foi do jeitinho que ele falou. Você vai viver profissional da sua profissão, mas no meio do caminho você vai ter que conviver com isso, você não vai formar uma família, mas ao mesmo tempo você vai se dedicar a uma, que é minha mãe e minha filha. Ele era muito à frente do tempo dele, muito maluco. Era, né? Ele era assim. E esse contato é muito bom. Você se formou em publicidade e propaganda, em Presidente Prudente, e veio para São Paulo. Você veio sozinho? Como é que foi isso? E como é que foi essa decisão? Foi muito abrupta. Eu sou sagitariano, e aí eu tenho a minha lua eu tenho o meu ascendente em Áries e a minha lua em Capricórnio, o que me dá uma terra, porque meu Sagitário é impulsivo, graças a Deus, e o meu ariano é metido. Então, juntou tudo isso, eu falei, me formei, falei, preciso dar uma sondada, eu preciso sair um pouco, eu estou com 21 anos, não fui morar fora, não fiz intercâmbio, o que eu vou fazer? Juntei minhas coisas, juntei uma malinha e falei, mãe, estou indo para São Paulo, vou passar ali uns 3, 4 dias, tal, e nunca mais voltei, Ana. Nossa, e a tua mãe? Ficou desesperada. Ficou e não ficou, porque eu fui o único filho a sair de casa, o caçula, mas eu sentia, hoje, olhando, que não tinha muito jeito. Não tinha muito jeito. Então, quando você me pergunta lá atrás, teus pais te apoiaram, eu acho que não me segurar em casa e não me cobrar isso é uma forma de apoio maior do que todas as outras. Dizer, vai, né? Então, para mim foi importante esse momento de vir para São Paulo. Aí é onde eu descobri outro mundo. Eu percebi que tinha uma metrópole a ser explorada em todos os sentidos, culturalmente, artisticamente, como formação, o que eu poderia ver para me especializar. Eu tinha que começar do zero, era diferente o contato com as pessoas, não tinha rede social, então se você quisesse conhecer alguém, você tinha que conhecer alguém, né? Parar e olhar e falar, oi, como você chama? Do zero, contato olho no olho. Então aprender tudo isso para mim foi importantíssimo. E você vivia do quê quando você veio para São Paulo? Aí eu tive uma ajuda deles no começo. Uhum. Eles me ajudaram muito nesse sentido. Mas eu sempre fui muito comedido, talvez por entender a minha profissão. Então eu fui morar num pensionato ali na Rodrigues Alves, ali já perto do Parque do Ibirapuera, e eu sempre tive uma vida muito simples, Ana, porque a minha vida
é tão voltada para o meu trabalho que eu acabo não aproveitando a minha vida o tanto que eu poderia aproveitar. Agora um pouco mais. Mas eu consegui ter esse apoio deles, porque, de uma certa forma, eu acho que eles também viam, né, ali um talento, uma vocação e algo que me equilibrava e me deixava bem. Aí você foi estudar teatro, continuou estudando teatro. Continuei estudando teatro, fui fazer cinema, aí fui fazer uma pós-graduação, porque eu nunca deixei a comunicação. A comunicação eu nunca abandonei. Diferente de muita gente, a faculdade não foi um diploma que eu entreguei para os meus pais e disse, agora eu vou fazer o que eu quero. Não, eu trabalho até hoje com comunicação, eu uso até hoje esse material. Fui fazer pós-graduação e aí eu fiz pós-graduação em semiótica, que eu amo até hoje, e que me ajudou muito, de uma forma muito intuitiva também, ao meu trabalho como diretor de teatro, alguns anos depois. Fiz também uma pós em crítica de arte e teoria da comunicação, e eu sempre fui estudando em paralelo. Eu sempre fui fazendo, melhorando a minha formação profissional e humana. E fui trabalhando, e assim eu fui vivendo. Em que momento você falou, vou viver disso? Acho que desde quando desde quando eu comecei realmente a trabalhar com isso. Lá na universidade, quando a gente fazia as peças, tinha uma bilheteria que era pequena, mas ela era revertida para o elenco. Eu lembro que eu não tinha ainda 18 anos, então eu lembro que em época de temporada, eu não queria ficar na casa de ninguém. Eu fazia as minhas continhas ali e alugava um pensionato, um quarto no final de semana, pagava R$ 20 para a diária do pensionato, que era do lado do teatro ali, porque era na universidade, e eu ia do teatro para o pensionato, não ia festar, eu ia cuidar da minha voz, eu ia dormir cedo, imagina, com 17 anos, a molecada está descobrindo a vida, e eu estava descobrindo a arte, que era ampla demais. Então, ali eu já sentia que era um trabalho. Ficar sozinho de um sábado para um domingo era barra. Né? Será que é isso que eu quero? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então ali eu já senti que eu estava vivendo disso, que não era só o fato de ser remunerado, mas que era mais, era se entender nessas abdicações também. E foi nesse interim que aconteceu a família, os filhos? Como é Na que foi? verdade, um pouco depois. Foi um pouco depois. Eu nunca fui uma pessoa de ficar sozinho. Eu sempre tive alguém comigo. E eu nunca fui assim. Eu gosto, me equilibra, eu gosto de ter relação, eu gosto de conversar, eu gosto de sentar à mesa para tomar café, eu gosto. Independente da configuração, seja morar com amigos... É o modelo de família, né, que você eu tem. eu gosto disso. E aí eu lembro que eu comecei a namorar ali em 2003 e eu tive meu primeiro filho em 2008 e a minha segunda filha em 2012. Eu fui casado 11 anos. E então um tempão assim. Foi minha grande companheira e que me deu muita força para eu poder continuar. Muita força para dizer, vai mais um pouco que a gente segura a onda. Vai mais um pouco que a gente segura a onda. Então esse conceito para mim de família sempre me amparou para que eu conseguisse criar com segurança. E você sempre quis ser ator antes de ser diretor? Como é que você descobriu que, de repente, você tinha outras ramificações aí? Essa pergunta é muito interessante, eu falo até com os meus alunos hoje. Dificilmente alguém que vai parar numa escola ou num curso vai para não ser ator. A gente vai porque a gente quer entrar ali e entender como é que é isso, quer pegar um papel e se desenvolver. Então, dificilmente alguém entra dizendo, eu vou ser iluminador. Hoje aqui tem cursos direcionados para isso, mas a gente quer atuar. E eu entrei querendo ser ator. E as coisas foram acontecendo meio que no encaixe. E aí, depois de um tempo atuando, eu comecei a dirigir, meio que de uma forma muito... Não era uma porta que eu pretendia abrir, mas eu comecei e funcionou. Isso foi em 2006.
tem 15 anos, é bem recente o meu trabalho como diretor, e eu já fiz muita coisa, graças a Deus. Em 2014, ali, 2013, acontece uma outra virada, que é a virada como dramaturgo para teatro, e também foi uma coisa que veio de uma forma avassaladora, embora eu já escrevesse. Ali em 2000 eu escrevi minha primeira peça, e guardei, e durante o período em que eu estava fazendo as minhas direções, eu sempre adaptava, mexia uma coisinha ali com todo respeito, o autor, eu fazia redação, eu amava, quando eu trabalhei, estagiei na agência, eu passei por todos os departamentos, mas eu me fixei em redação, então o autor ali, o escritor já acontecia de uma certa forma. E aí em 2014 acontece a virada para a dramaturgia, e em 2020 acontece a virada para o roteiro, né? Então tem umas viradas ali entre 6 e 7 anos na minha vida que são meio inesperadas, embora sejam construídas. Quantas peças você escreveu? Não sei. Eu não É sei. que nem quem escreve música, né? Eu acho que já passou de 20, mas eu não conto. Mas você montou todas? Ainda não. Não, ainda não. Eu tenho... durante um tempo eu trabalhei com projetos de que forma? Eu tenho um produtor que trabalha comigo, que é meu parceiro, não é meu sócio, cada um tem sua empresa, e a gente achou nesse modelo o melhor modelo de se viver, porque cada um tem a sua empresa, não é uma sociedade, é uma realização conjunta, e a gente consegue tocar e se entende muito bem há 7 anos, 8 quase. E ele é assessor de imprensa e produtor, e eu sou diretor e autor, então a gente tem ali 4 pilares que são fundamentais para você poder montar uma produção, que é a divulgação do assessor de imprensa, claro, o produtor que vai colocar a coisa de pé, o autor que vai escrever e o diretor que vai fazer a concepção artística. E a gente se entendeu nesse lugar. E eu geralmente escrevia os meus textos para ser produzido, então era sempre um por um, nunca tinha uma frente de textos livres. De uns tempos para cá, eu passei a produzir mais conteúdo do que os conteúdos serem realizados, até para que eu deixasse material, até para eu poder deixar material pronto, porque muita gente começou a me pedir, e como ele acaba tendo preferência, eu sempre escrevo alguma coisa e já cai na mão dele, eu comecei a escrever mais conteúdo para ver se ele se interessa ou não para poder mandar para frente. E então nem tudo foi produzido, mas a gente sempre tem pelo menos uma média de uma produção por ano, assim, nessa configuração. De onde vem essa inspiração para escrever? Você escreve, suas peças têm um estilo único, ou você mescla aí drama, comédia? Como é que é isso? Na verdade, Ana, é um grande exercício a escrita de ficção, principalmente, porque é algo que eu sempre falo, você vai adestrando, de uma certa forma, o dom. Tem dia que você não sabe, é difícil começar um texto, por mais que você tenha todos os ingredientes separados. Eu sou muito analógico. Eu gosto do papel, da caneta. Eu estava aqui antes de conversar com você, eu estou adaptando um roteiro, uma peça de teatro para roteiro de longa. Então eu sou analógico. Que show! Eu preciso do papel, eu tenho a planta do cenário na mão, eu não consigo. Depois que eu termino, eu imprimo e caneto, e eu tenho um caderno onde eu anoto tudo. Então eu tenho lá separado que peça é, o que argumento é, o título, o nome dos personagens, uma planilha onde eu coloco ali a lápis o perfil de cada um deles. Eu anoto frases, eu fico muito atento ao que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, que eu ouço na televisão, no rádio, nas revistas, na internet. Então, às vezes tem argumento que eu falo, isso daria uma peça de teatro. Eu anoto. Meu bloco de notas do celular. Eu vou virar a câmera aqui para você ver como que eu faço também, ó. Olha aqui os post-its na parede. Que sensacional. É tudo organograma, porque senão eu não consigo guardar, eu não sou uma máquina. E aí eu vou vendo o que me interessa. E o gênero, para mim, ele não é o mais importante. Eu escrevo a história, e aí depois eu enquadro num gênero. Eu estou escrevendo uma peça agora,
que eu vi uma matéria no jornal há 2 anos atrás, e falei, isso dá um bom argumento, que é sobre um homem que ele trabalhava numa empresa e ele foi demitido. Eu não sei se é verdade, mas eu achei sensacional. E quando foi dar baixa na carteira dele, ele estava registrado como presidente da República, e aí ele queria receber. E eu achei sensacional, eu falei, isso dá uma ótima comédia, estou criando uma estrutura de uma empresa, que é o andar em que as pessoas trabalham, tem a ver com a posição delas na empresa. Então essa gente trabalha no porão, nos arquivos, onde ninguém quer entrar, mas tem tudo, todos os segredos guardados. E cada dia um é demitido ali. E nesse dia que ele é demitido, ele descobre que ele é o presidente. E é o presidente da organização. E ele decide querer assumir a organização. E aí gera aquela confusão. E, então, é uma coisa que eu vi no jornal, eu guardo e digo, uma hora eu vou escrever sobre isso. E o gênero para mim é indiferente. Eu vou escrevendo aquilo que vai vindo. Falar, agora eu estruturei essa história, vou contar ela agora. É isso. Não, você faz tudo ao mesmo tempo ou você se dedica exclusivamente a determinada coisa por certo período? Ou seja, você consegue atuar, dirigir, dar aula, tudo ao mesmo tempo? Ou você tem que, né, criar momentos para cada coisa? A Maria poder me dar ao luxo de dizer, agora eu vou só escrever isso aqui e não vou fazer mais nada. Acho que eu não conseguiria, mas eu faço tudo ao mesmo tempo. Embora a minha carreira de ator tenha ficado um pouquinho mais de stand-by, assim. Eu fiz uma participação no longa, agora em julho, que foi divertidíssimo, e foi ótimo. Eu fui lá, sentei, fiquei quietinho esperando o meu momento de gravar, e foi incrível. Porque, como eu estou do lado de cá agora, então eu tenho uma agenda já para o ano que vem. Encaixar alguma coisa como ator é mais difícil, embora eu tente. Mas, respondendo a sua pergunta, eu faço tudo ao mesmo tempo. Embora eu faça um cronograma diário. Então, eu estou adaptando o roteiro do longa. É uma peça de teatro. Então, eu vou adaptar 3 páginas por dia. Eu tenho que entregar no final do mês, então eu vou ali criar um cronograma para eu ter um tempo de terminar ela, ter uma revisão dela para entregar um primeiro tratamento. Então, eu sei que eu tenho que sentar para adaptar 3 páginas por dia. Fiz isso, ótimo. Já fiz hoje, por exemplo. Eu acordei antes de estar aqui contigo gravando, eu já fiz essas 3 páginas diárias. Aí, eu tenho uma reunião, eu tenho que criar um roteiro de uma série, eu tenho uma sala de roteiro, eu tenho ensaio de uma peça, igual eu tenho hoje à noite. É tudo muito cronogramado. Então, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas com uma disciplina e uma organização. Tudo certinho. Eu tenho que cumprir as metas. É o lado sagitariano. É o lado sagitariano. Não fica tudo solto, sabe? Eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas nada é solto. Tudo é ali cronogramadinho, assim. Mas o que te dá mais prazer, mais tesão de fazer? Dirigir, escrever, ensinar? Escrever. É sério, assim, antigamente eu respondia isso quase que me desculpando, mas se eu tivesse que escolher uma coisa para fazer, eu escreveria. Vou te falar por quê. A gente vai ficando, depois dos 40, vai ficando complicado lidar com gente. E eu lido com muita gente. Então, quando você escreve, essas pessoas, por mais rebeldes que elas sejam, elas estão sob o seu domínio. Elas falam com você, personagem pede coisa, tal, mas você está ali imerso a isso. É um prazer danado você criar uma história e saber que aquilo vai ser feito por atores e vai gerar trabalho. Quando você vai dirigir, você tem que encontrar aquelas pessoas. Lidar com gente é difícil. Primeiro você tem que ser psicólogo, entender, dar amor, carinho, e aí às vezes você tem que ir até chegar ao que realmente interessa, que é vamos trabalhar, fazer isso acontecer, demora muito. Então eu tenho encontrado um prazer muito grande em ficar entre as minhas ideias, mandando material para fora, escrevendo e vendo acontecer. Eu escrevi uma série agora, e eu fiquei sabendo ontem, por exemplo, que um dos episódios que eu escrevi, o Ari Fontoura vai fazer. Me deu uma alegria. Eu falo, meu Deus, meu texto vai cair na boca do seu Ari, que é um ator que eu tenho
admiração, Maravilhoso. respeito. Então você entende que escrever, eu posso chegar em qualquer pessoa, em qualquer mesmo, até no Ari e alguém que está no interior, que vai pegar meu texto e vai estudar numa escola. Então eu me sinto escrevendo quase como se eu estivesse resolvendo e ajudando mais pessoas, saca? É muito prazeroso, né? A arte é muito gostosa, né? Quando eu adoro, né? Eu sou atriz também, adoro. Infelizmente não posso viver disso, né? Por N motivos. Mas quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de fazer. Eu gosto de me reencontrar como atriz. Você falou do Ari, mas você trabalhou com outros grandes nomes, né? Eu vi que uma lista de pessoas que eu amo, que são meus amigos, como o Vicentini Gomes, o Eduardo Martini, o próprio Kiko Pissolato, que fez a novela com a gente, né? A gente teve o privilégio de fazer uma novela Isso. que mostrou que é possível, né? Eu acho que o trabalho do Barbieri mostrou que tudo é possível. É possível até fazer uma novela sem ter grandes, né? Vamos dizer assim, produtores por trás o dinheiro. Quem mais te emocionou? Né? Assim, uma pessoa que você trabalhou, você falou assim, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com essa pessoa. Nossa, que pergunta difícil. Nunca me perguntaram isso, mas algumas pessoas me vêm à cabeça. Eu lembro quando eu fiz uma peça com o Caco Ciocler, eu aprendi tanto. E o Caco é um ator que tão vivo no processo e tão inquieto. Era uma peça do Ibsen, eu fazia o criado do personagem dele, que era o imperador que existiu, o imperador pagão, que foi assassinado pela Igreja Católica, e eu fazia o criado dele. E era tão sensacional, porque eu estava do lado dele o tempo inteiro. E eu passei a não ir para a camarim, eu ficava na coxia assistindo o Caco. E quando o Caco percebeu que eu estava na coxia assistindo ele começava a me chamar do nada em cena. Às vezes era para nada. Ele via assim, olhava de lado e via que eu estava e me chamava. Eu falava, puta que... E entrava. Então era um parceiro tão maravilhoso. Eu lembro que na cena de morte dele, era uma cena linda. Meu personagem segurava ele entre os braços, ele deitado aqui, dando um texto lindo antes de morrer. A gente no Teatro Imprensa... Ele me olha, no meio do texto super existencial do Ibsen, ele percebeu que ele estava com a braguilha aberta. Aí ele virou para mim e falou, meu personagem chamava Calisto. Ele falou assim, quase morrendo, Calisto, fecha a minha braguilha, porque um homem não pode morrer de braguilha aberta. Aquilo, Ana. E assim, e mantendo o jogo. Então é uma pessoa que me emociona. Uma atriz que eu trabalhei agora no Black Tie que me emocionou foi a Teca Pereira. Porque a Teca, eu fui descobrir depois, hein? Não foi proposital. É uma atriz, uma mulher preta, sensacional, mãe solteira, batalhadora. E ela fez a primeira protagonista dela no Black Tie, que foi a Romana, que foi o papel da Fernanda Montenegro no filme. Sim. E eu me lembro que quando a gente anunciou que a Teca ia fazer o papel, vieram matérias, era uma coisa que eu desconhecia, dizendo que o Guarnieri sempre quis colocar uma mulher preta nesse papel, porque a personagem que ele escreveu era inspirado numa mulher que cuidou dele, numa senhora preta. Então, quando eu falei, cara, a gente está colocando uma mulher preta protagonista, tanto que a Teca foi indicada a prêmio e ganhou, e me emocionava assistir a Teca, e ver como as pessoas aplaudiam ela no espetáculo depois. Então, tem atores que me emocionam muito no trabalho. E aí eu posso falar de vários, mas são dois casos que, para mim, foram fundamentais, assim, para dizer, que bom, meu trabalho também aqui está valendo a pena. Te marcaram, né? Você já pensou em desistir? Essa pergunta é difícil de ser respondida, Ana, porque eu acho que a gente... É sério isso. A gente sempre está desistindo um pouco, todo dia. Quando a gente, às vezes, procrastina, quando a gente fala, eu vou deixar para depois, tem um teste para fazer, mas é um teste. Não, cara, é um trabalho, um teste é um trabalho. Então, eu acho que se eu for somar essas desistências diárias, momentâneas, de autossabotagem que a gente comete, eu já devo ter desistido umas
500 vezes. Agora, desistir, dizer, eu vou virar a página, escrever o ponto final nesse livro e escrever uma nova história em outro lugar, isso eu nunca pensei. Mas eu me preocupo muito com isso que eu te falei, sabe? Eu vou deixar para amanhã. Então, quando eu sento para escrever, eu digo, vai sair uma frase, ou vai sair 5 páginas, eu não vou terminar o meu dia hoje sem fazer algo. Tem na fase mais difícil da minha vida, ali, que foi na minha separação, porque a gente separa ou passa por uma dor muito grande, e aí a coisa vai ficando... A gente vai sentir a dor durante um tempo ainda. E aí eu tive que resolver muita coisa, e morar sozinho, e resoluções mil. E eu lembro que eu criei um mantra para mim, que era uma ação por dia, um dia de cada vez. Então, se eu tinha que resolver uma documentação, que era uma assinatura, por mais doída que fosse, eu ia resolver naquele dia, para não deixar para o dia seguinte. Então, eu tento hoje levar a minha vida, inclusive profissional, assim, sabe? Se eu vou passar no ensaio de uma peça e eu vou ficar 1 hora e o assistente vai ficar no meu lugar, eu sei que nessa 1 hora eu vou resolver alguma coisa. Eu vou levantar uma cena, eu vou dar uma inquietação para um ator, e isso tem funcionado, sabe? O que é mais decepcionante na sua profissão? O que te deixa triste em alguns momentos? A falta de comprometimento das pessoas me deixa muito triste. A falta de disciplina me deixa profundamente triste. Acontece muito atores profissionais que querem muito trabalhar e quando estão no trabalho reclamam, exercem esse ofício da desistência diária. Isso me frustra muito. Me frustra demais quem não joga junto, porque eu acho que se você não quer jogar, você cai fora, pede para sair com elegância. Acho que as relações não precisam ser para a vida toda, principalmente as profissionais. Isso me frustra, sabe? Me frustra muito, muito, porque eu não sei o dia de amanhã, eu não sei até quando, entendeu? Eu não sei. E essa instabilidade, que não me põe medo nem pânico, ao mesmo tempo ela me põe em movimento. E eu não quero, eu quero estar aqui com gente melhor que eu quero estar perto de gente que me inspira, que me instiga, que me provoca, não quero estar com gente que me puxa para baixo. Então isso... Você tem duas coisas que são muito legais. Você trabalha com atores experientes, né? Como você falou, citou alguns nomes. Como você trabalha com novos atores, né? Porque você dá aula, você cria montagens ou dirige montagens na escola do Wolf. Qual que é a diferença para você da velha geração, né, de atores para essa nova que está surgindo? Eu sinto que a gente precisa pôr as pessoas para praticar. O mundo está muito teórico, retórico, e a gente está fazendo textão, a gente publica nossas emoções em palavras na rede social e sai correndo, às vezes não aceita a discussão que faz com que a gente cresça, e isso a gente tem chapado muitas pessoas de um lado ou outro, A ou B, enfim. E aí eu vejo que quando eu entro numa sala para construir uma peça com atores que já têm uma carreira, ou quando eu entro numa sala de aula para dirigir atores que nunca pisaram no palco, a minha postura tem que ser a mesma. A minha postura. Eu não diferencio. Uma, porque eu não posso mostrar para um ator que está começando agora uma figura que eu não sou lá fora. Eu acho que isso acaba inspirando muito. Você saber que você está ali com aquele profissional e a maneira com que ele age lá fora é a que ele age aqui com quem está começando, e eu não conseguiria ser diferente. Por outro lado, um ator mais experiente, por mais que eu admire muito, eu também não posso demonstrar, eu demonstro meu respeito tal, mas na hora do jogo cada um assume a sua posição. Então eu tento me manter o mesmo. Quando eu vou fazer uma peça fora dos muros de uma escola, eu arrisco menos, porque eu estou sendo visto por
por crítica, por público, por o patrocinador às vezes me pede, não faz isso, faz aquilo, embora eu não sofra desse tipo de pedido. Então, a coisa, ela é mercadológica. A gente precisa fazer um produto que já nasce com a tendência de agradar. É igual você vai escrever uma matéria, você não vai revolucionar, você vai seguir os padrões, a receita. E é ótimo. Quando eu estou na escola, eu consigo também me sentir iniciante e experimentar muito. Então, é como se eu também ali com eles estivesse me renovando. E isso é maravilhoso, porque eu também estou estudando junto com eles. A crítica te incomoda? Você falou de crítica, né? A crítica negativa, Não. né? No caso, não? Não incomoda. E é muito louco porque eu já tive críticas de todos os tipos, todos os tipos. Eu já tive crítica tendenciosa, crítica que coloca um título estranho, mas elogia. E já tive todo tipo de crítica que você pode imaginar. E não me incomoda porque é uma análise de um profissional que foi ali para poder fazer uma análise ou com o que ele esperava ver e não viu, ou com o que ele faria, ou com o que ele realmente viu e não estava dentro do que ele imagina que aquela obra representa. Então eu entendo muito o ponto de vista de um crítico. Ele fala com mais pessoas, e então isso pode ter um peso maior, mas isso nunca me derrubou, nunca foi um problema para mim, sabe, Ana? Porque é um trabalho e a artista precisa parar com essa ideia de que a gente está tendo que agradar o tempo inteiro. É teu ofício, você está contente? Você fez o que você podia? Foi o melhor que você podia? Você está trabalhando? Está pagando seus boletos? Está fazendo tua vida andar com dignidade? Tá ótimo. Nem todo mundo vai agradar. Qualquer profissão aí, as pessoas têm dias bons e dias ruins. Então por que o artista tem que estar o tempo inteiro sendo mimado e agraciado? Não. Inclusive fortalece. Sim. Porrada fortalece. O que mudou no Dan durante a pandemia? Mudou que eu tomei uma consciência maluca de saúde. Eu emagreci 22 quilos na pandemia. Nossa! Eu sempre te conheci magrinho, então eu não imagino. Eu vou te mandar depois uma foto para você ver. Mas foi uma coisa muito natural, porque eu trabalho sentado o tempo inteiro. Se eu vou dirigir, eu estou sentado. Eu levanto para falar com o ator, mas eu fico ali 6, 7 horas sentado. Se eu estou escrevendo, eu estou sentado. Se eu estou escrevendo uma peça, um roteiro de filme ou de série, eu estou sentado. Se eu estou fazendo um projeto cultural, eu estou sentado. O meu trabalho é ficar 12, 14, 15 horas sentado. E aí você meio que, dependendo de como... Por isso que eu passei a criar um cronograma diário. Você não respeita muito o limite. Você vai comer fora de hora. Quando você come, você não vai praticar um exercício. E quando eu me vi na pandemia, eu me vi tendo muito problema com a alimentação. Eu trabalhei muito, eu não tive descanso na pandemia, eu não parei, eu já emendei em aula online, em sala de roteiro, em peça online, eu não parei, não tive um dia de folga. E quando eu me percebi tendo problema com comida. Aí eu comecei a fazer caminhada diária, até para poder sair de casa, botava máscara e onde eu moro é muito tranquilo, então eu conseguia andar pelo bairro sem encontrar pessoas. Isso virou um negócio bom, virou uma coisa que eu gostava de ir todo dia, e há 1 ano e meio eu comecei a fazer isso, e 1 ano e 2, 3 meses, e todo dia eu vou, de domingo a domingo. Agora eu troquei a rua pela academia, tem 2 meses, e vou todo dia eu vou, acho um tempo e vou. Criou um hábito positivo, né? O que você prefere, teatro, cinema, TV? O que te gratifica mais? Como espectador eu gosto de ver tudo. Agora eu tô vendo, pasme, eu tô vendo 5 novelas no Globoplay das antigas. Quais? Agora eu tô vendo Meu Bem, Meu Mal. Tô quase acabando o Rock Santeiro. Sensacional. Eu tô vendo uma novela que eu não vi na época, chamada Lado a Lado, que fala sobre a criação do Morro, do João Ximenes Braga, com supervisão do
Camila Pitanga e Márcio Cristiano, e supervisão do Gilberto Braga. Eles ganharam um Emmy na época, assim, no lugar de Avenida Brasil, foi na mesma época. Tô vendo agora essa novela nova da Alicia Manso, que eu amo o texto da Alicia, eu acho a Alicia ótima com diálogo. Tô vendo, eu acabei de ver A Gata Comeu, fiquei horrorizado, mas amei, porque como as coisas mudam a época. É verdade. E vejo série, eu não paro, Ana, ainda assim eu descanso, vou pra academia, cuido de filho, é uma loucura. As pessoas falam, como é que você lida com isso, com tudo isso? Eu falo, sei lá, eu vou vivendo assim. E no teatro, musicais ou peças mais tradicionais? Tudo, real, assim, tudo. Eu me apaixono por histórias. Quando alguém me convida para trabalhar, eu digo, não me manda texto, não me manda nada, vamos fazer uma leitura, eu quero ver essa história, eu quero ver se eu sei contar isso, porque tem coisa que eu não sei contar, apesar de achar lindo. Tem coisa que eu falo, eu não sei contar essa história. E aí, se é musical, se é monólogo, se é drama, comédia, tragédia, tragicomédia, farsa, eu falo, eu quero contar, eu quero. Esses dias me perguntaram, por que você dirige, né? Eu falo porque eu tenho vontade de fazer parte de alguns mundos. Eu tenho vontade de poder entrar nesse lugar e falar com essas pessoas. Então, quando eu dirijo uma peça, é a minha maneira de trazê-las de volta e mostrar para o público que existe uma sociedade, um mundo que pensa dessa forma. Então, eu não tenho preferência. Mas eu nunca dirigi audiovisual. Agora me chamaram para dirigir um curta. Eu estou renegando para ler o roteiro, com medo de aceitar. Com medo de aceitar. Tem diretores que te inspiram? Muitos, assim, no teatro, muitos. Nomes, vamos lá. Eu sou muito fã do Elias Andreato, do Marco Antônio Pâmio, do Sérgio Ferrara. Eu gosto muito do Paulo Moraes, que é da Companhia Armazém. Tem muitos diretores. O próprio Zé Celso, com toda a história que ele tem para o teatro, até hoje, a resistência dele em manter um espaço, em manter uma linguagem. Muita gente. De cinema... Revolucionário, né? Muita gente do cinema. As mulheres todas cineastas e diretoras de televisão que impuseram um novo ritmo, as novas escritoras, muita gente me inspira. Eu sou, graças a Deus, que eu tenho gente para olhar, sabe, Ana, e poder beber da fonte dessas pessoas. E atores? Que atores você tem admiração? Fora os que eu já trabalhei, eu sou muito fã da Laura Cardoso, da Fernanda Montenegro, eu gosto muito da galera daqui, sabe? Sou fã de tanta gente, do próprio Ari Fontoura, e muita gente, assim, muita gente. Eu acompanho o trabalho, eu fui ver a peça da Marisa Hort agora no FAP, e eu falei, meu Deus, essa mulher é uma potência, que não é as horas de palco para um ator, e muita gente. Nossa, me some até os nomes, porque é muita gente, tem muita admiração, e por jovens também, jovens atores que estão agora entrando no mercado e são geniais, com toda a sua ousadia e postura, assim. E eu gosto muito de trabalhar com... Você falou dos atores que eu trabalhei, e eu gosto muitas vezes de pegar um ator e oferecer uma coisa diferente. Eu lembro que com o Martini, eu ofereci um papel dramático para ele. Eu falei, Martini, é um papel dramático, pesado, sombrio, lugar que eu sei que você vai fazer muito bem, mas que o público não te vê tanto. E foi incrível, ele arrasou na peça, Veja falou bem, e eu adoro fazer isso às vezes, chegar para um ator e dizer, olha, você é um ator visto como um ator de comédia, vamos fazer um drama? Eu gosto de fazer isso às vezes. É desafiador, né? Em 2018 você recebeu um prêmio, qual que foi a sensação? Nenhum prêmio importante, né, que é o troféu Nelson Rodrigues. Como é que foi isso? Foi inesperado? Como é que você se sentiu? Eu estava trabalhando bem esse ano, assim, eu estava fazendo muito teatro, e aí é um prêmio que eles te premiam e eles te avisam, né? Eles avisam, tem música, eu lembro que nesse ano a Lucinha Araújo recebeu um prêmio pela Sociedade Viva Cazuza, alguns atores, algumas pessoas do teatro receberam também, gente da música, e é um evento que parece um grande baile de formatura, e as pessoas sobem ali, recebem o prêmio e falam um pouco da carreira. Mas você é avisado antes que você recebeu esse prêmio. E é muito bonito, é muito gostoso. O troféu é lindo, está aqui na minha estante. É um Nelson Rodrigues dourado e é uma sensação... tem uma palavra que eu vou dizer, talvez você conheça, que é uma palavra muito do interior, chama jacu.
Eu sou um pouco jacu pra essas coisas, sabe? Matuto! É matuto! Em estreia, eu dou muito valor a isso, mas eu sou muito matuto, assim. Eu vou, eu fico quietinho, eu falo muito, mas nessa hora eu travo, sabe? A voz embarga, e até em estreia de espetáculo, eu vou sair ali, dar um oi e vou embora, assim. Eu não sei muito comemorar as conquistas. Olha que loucura isso. Mas eu fiquei muito feliz. Para mim foi um puta. Reconhecimento, né? Porque é isso. É alguém dizendo: a gente está de olho. Eu acho que um prêmio, e até uma crítica, quando ela não é boa, é alguém que foi lá ver o seu trabalho e quis escrever sobre ele, sabe? Porque não é todo mundo que consegue. Quando a gente estava antes da pandemia, a gente tinha 300 peças, 400 peças em cartaz. E o cara não dá conta de escrever tudo isso. Então, às vezes, um crítico vai escrever 20 críticas no mês. Então, você ser selecionado para o cara olhar o teu trabalho e fazer uma matéria sobre, meu Deus, já é uma peneira. Então, é isso. Quando alguém fica de olho no meu trabalho, eu digo, maravilha. Tem gente ali fiscalizando para o bom e para o mal. Eu preciso andar na linha. O que você não fez e gostaria de fazer? Olha que eu já fiz bastante coisa. A gente fez novela juntos, um esquema muito legal, muito artesanal, que aproximou todo mundo ali naquele ambiente. Fiz cinema, fiz musical já como ator e como diretor. Como autor eu escrevi para teatro, agora migrei para o audiovisual. Escrevi uma série que está começando a filmagem agora. Estou escrevendo um longa. Eu acho que o que eu não fiz, eu não vou nem dizer dirigir audiovisual, porque está mais possível agora, tá? Entre eu dizer sim ou não, e eu estou renegando ler o roteiro, porque eu acho que eu vou dizer sim. Mas vamos esperar. Eu acho que o que eu não fiz, eu gostaria de fazer, é colaborar ou escrever uma novela. Isso eu gostaria. Você sabe que antes de escrever para a Globoplay, eu tive um sonho que eu estava escrevendo, que eu fui chamado para escrever na Globo. E quando eu cheguei lá, eu me lembro até quem foi o Léo Gama, que eu até conheço o Léo. Nossa. Ele é amigo de uma amiga minha, a gente se encontra às vezes. Eu lembro que foi o Léo que me recebeu, ele nem está na Globo mais, mas na época ele estava. E eu sonhei, o Léo falou, Dan, então, seja bem-vindo à Globo, mas a gente não tem sala para você, né? Mas a gente arrumou um lugar para você escrever. E ele me colocou para escrever no banheiro. Eu achei aquilo tão surreal. E não é que quando eu fui escrever, realmente eu escrevi na minha casa, né? Então tinha uma coisa... Eu passei a pandemia numa sala de roteiro 8 meses. Então, acho que escrever uma novela é algo que não está distante, mas não está aqui. Mas tá no radar, sabe? Ainda está um pouco longe, mas está aqui no meu radar. Deve ser uma delícia escrever novela, porque você pode mudar a história a qualquer momento, né? A peça você escreve aquilo, fechou e monta. A novela você está escrevendo, de repente você vê o desandar de um personagem que você imaginou. É a nossa vida, né, Ana? A gente que não sabe o que vai acontecer. A gente é assim, não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu acho muito, deve ser muito legal. Eu acho que quando você escreve uma obra como essa, aberta assim, com muitos capítulos, você tem que estar muito atento à vida, sabe? E se entender muito como gente, assim, com todos os defeitos e qualidades, porque daí você cria um universo potente. O mais legal, as pessoas têm um problema com isso, quando você trabalha principalmente com audiovisual, eu no teatro faço muito isso, embora eu seja o meu chefe, né? Mas eu faço muito isso, eu reescrevo muito, eu jogo muito material no lixo. Eu acho que quanto mais a minha lixeira fica cheia de lixo, mais a minha obra fica potente. Porque tem gente que não quer reescrever. Eu amo reescrever. Quando alguém me fala, pensa aqui que isso aqui não vai funcionar. Eu adoro ter que sentar e resolver um problema. Eu amo. Então, eu acho que o audiovisual traz esse lugar também de você canetar, escrever e reescrever, escrever e reescrever, até aquilo ganhar uma potência que seja o próximo do ótimo. Se ficar na primeira ideia... É verdade. Projetos que estão a caminho. Nosso tempo está chegando ao fim já. Projetos que vêm aí. O papo, quando é bom, é assim, né? Passa rápido. Tem uma comédia que eu escrevi, chamada Feliz Dia das Mães, escrevi em 2019, fala sobre quem vai fazer a Yara Janra,
que é minha amiga, tive com ela ontem. Ela é o máximo. E fala sobre uma mulher, a peça fala o quê? É uma senhora de quase 100 anos, que ela recebe a família dela para um almoço de Dia das Mães, e ela é muito para fora, assim. Eu me inspirei na Dercy para fazer a personagem. Mas aí você descobre na peça, Ana, que ela tem Alzheimer, e a única data que ela lembra é o Dia das Mães. Então todo domingo a família tem que encenar um Dia das Mães para fazer parte da vida dela. Então tem humor e tem drama também. A gente conseguiu fechar um patrocínio, não é muito grande, mas a gente conseguiu ontem, depois de muito tempo, e a gente estreia o ano que vem ali no final do primeiro para o segundo semestre, por conta da pandemia ainda, como é uma seguradora, não dá para uma seguradora pôr em risco um evento, então ainda a gente vai esperar um pouco, mas vem aí o Feliz Dia das Mães com a Yara. Tem uma outra peça também, uma outra comédia que eu acabei de escrever e fiz uma leitura também, que a gente vai começar a pré-produção, tem direção, tem roteiro de série que estreia em 2023, porque eles filmam até março. É uma biografia do Chitãozinho Chororó, chamada As Aventuras de José e Durval, de 8 episódios. A série tá linda, linda, linda. Tem todo mundo lá. Noeli, Sandy Júnior, Durval, José, Inesita Barroso, tem todo mundo que você pode imaginar. A série tá linda. Sensacional. Pro Globoplay. Estou fazendo o roteiro de um longa agora, que é um livro do Gabriel Chalita. Então, assim, são coisas para o ano que vem, né, para teatro. E vamos ver. E aí tem coisas que vão aparecendo também, a gente vai pegando. Mas os projetos são esses. Você é uma pessoa realizada, Dan Rosseto? Sou, Ana, sou sim. Seria muito hipócrita e eu seria muito injusto comigo e com tudo que eu batalhei até aqui, hoje, para dizer que eu não seria. Sou sim, Ana, é um privilégio danado. Eu saí lá de Pirapozinho, uma cidade de 20 mil habitantes, e estar aqui hoje podendo falar com você e a gente ter conteúdo para conversar, sabe? E a gente passou 1 hora, 50 minutos falando sobre arte. Não é que a gente está fofocando da vida alheia. Da vida alheia. O que também seria uma delícia. Mas eu estou aqui com você falando de trabalho e a gente poderia ficar mais tempo. Então, se isso não é ser realizado por coisas que eu realmente fiz, sabe? E não por coisas que eu deixei de fazer, não sei. A gente é a nossa história, a boa, a ruim, e a gente tem que se sentir realizado, sim, por aquilo que a gente construiu. Senão, a gente não inspira ninguém. Tem uma coisa que eu acho tão bonita, que é você inspira pessoas que você nem sabe. Então, se a gente aquela pessoa que está lá olhando para a gente e construindo, a gente não sabe que ela vai também deixar de acreditar. Então, é só movimento para frente. Enquanto eu tiver saúde, cabeça, coluna, que a gente trabalha sentado demais, eu não vou parar, não. Dan, eu quero te agradecer, obrigada. Desejo muito mais sucesso. Acompanho muito a sua vida nas redes sociais. Essa distância, né, que a gente tem do corpo presente, vamos dizer assim, a rede social nos reaproxima, né, e nos dá a oportunidade de acompanhar a vida daqueles que a gente gosta e daqueles que a gente torce muito. E eu torço muito por você, de você é um jovem inspirador, né? Eu acho que o tesão que você demonstra nas coisas que você faz, nos textos que você escreve em suas redes sociais, mostra essa coisa de você estar realizado com o que você faz. A gente tem que gostar do que a gente faz para fazer bem, né? Se você não amar o que você faz, jamais você vai fazer uma coisa bem, porque o amor é primordial em qualquer tipo de ação. Então, muito obrigada, um beijo, espero vê-lo em breve mesmo. Eu que te agradeço, foi ótimo e vamos se ver sim, marcar um café, um almoço para a gente poder botar nossas sementes aí para prosperar. Muita saudade, muita gratidão pelo espaço e beijo para vocês todos que nos acompanharam também.
Vamos marcar o almoço, que eu aprendi a cozinhar na pandemia. Menino, eu tô vendo, eu vejo isso, você faz cada almoço chique, eu fico só de olho, eu falo, menina, cada prato lindo, tô esperando. Não, vamos marcar. Gente, um grande beijo para vocês e não se esqueçam que nós temos um encontro na semana que vem para um bate-papo tão gostoso quanto esse. Um grande beijo e até lá.